Boa noite, senhoras e senhores, comunidade que nos assiste. Em nome de Deus, sob todas as formas, conceitos e entendimento, vamos abrindo a nossa sessão especial nessa noite de hoje. Minha saudação à vereadora Malu, vereadora Jana, a toda a comunidade indígena que se faz presente nessa Casa do Poder Legislativo, nessa noite de hoje. Também minha saudação, professor Carlos, professor Rafael, professora Cleusa, professor Eliton. Minha saudação também a todos os servidores dessa casa que nos acompanham e que nos dão suporte. Abrindo um parêntese especial para saudar minha sempre colega que aqui está presente, Thalita BBG. Gratidão por estar conosco. Essa sessão especial tem como objetivo debater causa indígena em São Gabriel. Uma solicitação da Unipampa por intermédio do NEAB e do coletivo Vivenciar. Quero dizer que é uma honra poder estar presidindo esta sessão, também representando o presidente desta casa, vereador Cildo Cabreira. Nesse momento, de imediato, já com minha saudação, eu passo a palavra à vereadora Malu. Boa noite, presidente em exercício, vereador Moisés, vereadora Jana. Meus cumprimentos a todos aqui presentes, uma saudação especial a Jaque Meneghello, aqui representando o secretário municipal de Cultura. É muito importante a presença do Executivo, Jaque, porque essa pauta é uma pauta que cabe a todos nós. Minha saudação ao Matheus Jobim, a Thalita, o pessoal do coletivo Vivenciar, aos professores aqui presentes, professores da Unipampa, professor Carlos Alberto, professor Rafael, professor Wellington, professora Cleusa, também que está aqui presente, sempre nos prestigiando, a toda a comunidade indígena aqui presente, demais presentes e as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Essa é uma oportunidade única que nós estamos vivenciando aqui em São Gabriel com bastante atraso, porque esse debate já deveria ter sido aberto há muito tempo. Mas, enfim, eu procuro crer que as coisas têm o seu tempo, né? E chegou o tempo de trazermos esta pauta, vereador Moisés, até esta Casa Legislativa, para que daqui saiam os encaminhamentos necessários. Essa é uma pauta que o Poder Legislativo se comprometeu com a Unipampa, com o NEAB e com o coletivo Vivenciar, lá no mês de maio, quando estivemos, nós, os vereadores, realizando uma visita guiada no campus da Unipampa. E nessa oportunidade nós assumimos um compromisso de trazer esse debate para a Câmara, para que daqui saíssem os encaminhamentos necessários com relação à causa indígena em São Gabriel. A gente sabe o quanto é necessário que esse espaço de discussão seja bem aproveitado, que esse espaço de discussão surta o efeito, digamos que de um primeiro passo, e que daqui a gente possa levar as pautas importantes para o Executivo e torná-las uma realidade. Sabemos do quanto a comunidade indígena precisa de um espaço, precisa de valorização cultural, e nós temos essa dívida precisa ser bem paga, e se paga uma dívida dessas com muito trabalho, com muita valorização. Eu espero que efetivamente o Poder Legislativo possa dar esse pontapé inicial e se colocar como um parceiro na busca de soluções. Então, nós estamos hoje aqui mais para ouvir as reivindicações, ouvir as colocações dos presentes e daqui, vereador Moisés, tirarmos os encaminhamentos que serão com certeza necessários e, a partir disso, cobrarmos ações realmente efetivas por parte do Poder Executivo para que a cultura indígena não seja relegada a segundo plano aqui em São Gabriel, que seja uma das prioridades. Era esta a minha fala, hoje é mais para ouvir do que para falar. Boa noite a todos e que tenhamos um proveitoso encontro. Dando prosseguimento, de imediato, eu já coloco a tribuna à disposição do professor representante da NEAB, para que possa fazer sua fala e sua manifestação.
professor Carlos. Boa noite. A nossa saudação muito especial aos presentes, à comunidade indígena, às lideranças que estão aqui conosco, o colega representantes do NEAB, a professora Cleusa, Movimento Externo, o colega José Carlos, que é o vice-coordenador do núcleo, também ao professor Wellington, novo membro do NEAB, e ao Matheus Jobim, membro externo. Agradecer ao encaminhamento da vereadora Malu e aos vereadores aqui presentes, que dessa noite, então, faremos essa sessão especial para tratarmos da questão indígena. Os vereadores sabem do nosso trabalho enquanto NEAB. Sempre que as comunidades indígenas vêm a São Gabriel, eles nos procuram na Unipampa, tanto os visitantes, né, o pessoal Guarani, o pessoal Caigangue, como também o cacique natalino, que mora em São Gabriel há muitos anos, né, e ele é a pessoa que está sempre nos chamando na Unipampa e pedindo apoio, pedindo ajuda, quando ele vê os irmãos dele, os parentes, que por aqui chegam para vender o seu artesanato e ficam acampados. Antes ficavam na rodoviária, depois não mais podiam ficar na rodoviária, procuraram nosso apoio. Nós fomos até a Secretaria de Assistência Social, conseguimos uma casa que não é uma casa de passagem, mas era um local que abrigava, né, os indígenas. Por fim, aquela casa não foi mais possível e eles passaram então a ficar acampados ali, naquele local de memória indígena que é a Sanga da Bica. Só que ali não tem uma infraestrutura. Eles não têm água, eles não têm banheiro, nada, né? Ficam ao relento. E aí a gente precisa estar correndo, pedindo apoio a empresas, lojas da cidade, as pessoas, né, os cidadãos, para que nos ajudem com a barraca, com colchões, né, com alimentos, enfim. E toda vez que a gente recebe as comunidades indígenas de São Gabriel, a gente tem essa situação. Então, chegou o momento de nós discutirmos a questão indígena em São Gabriel. Nós estamos aqui, nós brancos, como eu digo, por um acidente, né? Um acidente histórico, porque lá atrás, nossos antepassados vieram para este continente, invadiram as terras que já eram ocupadas, que já pertenciam aos povos originários. Eles estavam aqui antes de nós. E não é justo que nós estejamos hoje aqui e eles estejam sempre nessa situação, né? Muitos acabam, às vezes, nos chamando para alguma reunião e se queixando. Porque os índios estão ali na praça, as crianças sentadas no chão, estão ali pedindo. Mas vamos nos examinar na consciência o que está acontecendo, por que eles estão ali e o que nós temos a ver com isso. Eu acho que nós temos tudo a ver, né? Então chegou o momento do poder público em São Gabriel pensar essa situação. E aí, aqui, o Poder Legislativo, eu penso que é a Casa do Povo que tem este poder, né, de receber e encaminhar para a solução. Nós precisamos que as comunidades indígenas tenham um espaço em São Gabriel. Se eles assim o desejarem, de vir para cá, né, de constituírem uma aldeia, por exemplo, eles têm todo o direito. E nós temos que dar esse apoio, esse suporte. O poder público, fico feliz que esteja aqui a representante da Secretaria de Turismo, né, que sempre foi nossa parceira. O poder público, muitas vezes, ele vem aos eventos, participa das atividades, das solenidades de abertura, mas não acompanha a demanda até o encerramento do evento, não recebe as nossas reivindicações e não dá a solução. Eu dizia isso para o Matheus hoje. Matheus, eu vou falar. Porque eu já estou há mais de 20 anos, desde que retornei de Santa Maria, com o título de graduado em História,
tenho acompanhado as questões sociais em São Gabriel e eu tenho visto isso. O poder público se faz presente. Aqui mesmo neste espaço, nós já tivemos a presença de secretários do governo, da prefeitura, receberam reivindicações nossas, mas não ficaram até o final, só ficam no início, na abertura oficial. A gente não quer só presença na abertura oficial, a gente quer que eles caminhem junto, né? Os secretários representam a prefeitura e eles podem tomar atitudes de mudança, de transformação. Todos nós somos agentes da transformação e nós podemos fazer as coisas. Basta vontade política. Eu acredito que agora quem tem, né, toda a autoridade para falar são as lideranças indígenas, porque são eles os maiores interessados na questão. Nós estamos aqui para dar o suporte, para dar o apoio. Muito obrigado. Muito bem. Logo após, então, aí a fala do professor Carlos, também comungo com a necessidade, né, comungo com a ideia e a necessidade do envolvimento de toda a nossa comunidade, né, começando pelo poder público, que possamos junto construir ou reconstruir essa história, né? Construir não, porque nós não estamos fazendo a história do povo indígena. O povo indígena é que construiu a nossa história. Mas nós precisamos reconstruir, resgatar, vereadora, né, esta história com dignidade. E isto só será possível, né, com a ajuda, né, com uma construção mútua de todos os poderes da nossa comunidade e com conscientização e efetividade, né, para uma construção real. Se sabe da importância de uma casa de passagem, mas eu sempre falava, e continuarei falando, e já em outras oportunidades, né, o que é esta casa de passagem. Precisa ser realmente uma casa de passagem, não um nicho, né? Não um nicho no sentido de amontoado, né, de pessoas. Não, então, é uma casa de passagem com responsabilidade, com o mínimo da dignidade humana. É para esse lado que eu atento e leciono quando nós falamos numa casa de passagem. E como bem falava o professor Carlos, né, se for da vontade da nossa comunidade indígena ter uma aldeia, por que não? Tá? Antes de dar seguimento, eu gostaria de convidar para a mesa o cacique Verapoti, como convidado especial. E já coloco também a tribuna à disposição, cacique. Então, eu coloco a tribuna desta casa à disposição do cacique para que possa fazer a sua fala e logo após a sua fala, o senhor está convidado a participar aqui na mesa conosco, cacique. Tá ligado aqui? Bom, agora já vai ter tranquilo para mim, já joguei com ang injuro aku pe aku membaca ngene ai potage e pe tempora e pe monendo aqui mama chego peju patenta. Antes da minha fala, eu gostaria que as famílias pudessem
fazer a nossa concentração através de um canto aqui. Peito tem aqui. Havete Guchavete. Pegou a piqueta.
Bom, primeiramente gostaria de agradecer esse espaço, né? Esse espaço que é um espaço onde é um espaço de diálogo entre pessoas pensantes, né? Eu não gosto muito de falar poder porque poder não me vem, não está dentro do meu vocabulário como ser humano, e sim como um espaço de diálogo, de construção. Estou muito feliz, né, por a gente ter esse espaço aqui importante dentro do município aqui de São Gabriel. Eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Verapotê, liderança Guarani. Agradeço muito a presença dessas famílias que se apresentaram aqui, a minha irmã, meu cunhado, meus parentes, meu primo, Tiaguinho, que veio acompanhar também, e as crianças, né? Eu acho que só para isso já nos dá uma noção do porquê a gente tanto luta, né? Que há mais de 520 anos a gente resiste, né? Para a gente poder resistir neste meio de um tempo difíceis para nós, e que não é de hoje. Desde a invasão começou essa nossa infinita tristeza, né? De ter que buscar sempre uma forma para sobreviver. Eu quero muito assim trazer algumas questões apenas para a gente refletir como ser humano. A nossa questão, a causa indígena, não deveria ser uma luta política, e sim uma causa mais justa de ser reconhecida, independente de quem seja. Não é o político que deveria reconhecer os nossos direitos, mas são o ser humano que está ali na função como responsável para criar política para o ser humano. Porque são vocês, pessoas que são responsáveis pela política que atende essa, não só o povo indígena, mas a própria comunidade do município. Então eu tenho muita dificuldade de entender a política, porque a política sempre parece que é uma desculpa para não nos compreender, não compreender e não reconhecer o direito dos povos originários. A gente passa na rua, em qualquer município, e as pessoas falam: olha o índio, olha os índios. Aí às vezes eu fico pensando, mas eu não sou índio. Eu sou Guarani, assim como tem Caingangue, assim como tem Charrua, e assim como hoje mais de 300 e poucos povos originários existem aqui. O termo índio foi a política de poder que criou para nós chamar de índio, pelo simples fato do Cabral chegar aqui boiando na água e pensando que estava na Índia. Começou os povos nativos daqui a chamar de indianos. Desde então surgiu esse termo índio, mas a gente não é da Índia. Então acho que se a gente for pensar essa questão histórica, está tudo errado. Está tudo muito errado.
Assim como os direitos foram tomados, se criou um apelido para nós, que é o índio. Não, eu sou Guarani, eu sou Mbiá. Eu falo Mbiá Guarani. Então, eu só para a gente refletir sobre essa questão do porquê a gente tanto luta, do porquê a gente fala, mas a nossa causa é uma causa mais digna que tem neste território. É uma luta mais justa que tem neste território. É a luta dos povos indígenas. E eu sei que muita gente diz assim para nós: vocês indígenas são os verdadeiros donos. Não, a gente não é dono. A gente é sobrevivente deste território onde a gente sempre esteve. A gente não é dono porque a gente não tem. O nosso Criador não vendeu esse território para nós. A gente é pertencente a este território, a gente é sobrevivente deste território, dessa inundação da política de dominação, que não é nem daqui é. Então, hoje a gente conversou muito para vir para cá sobre o porquê a gente tanto luta, por que a gente tem essa vontade. Eu disse na primeira oportunidade que tive, né, de conversar contigo, né, e o restante dos representantes, né, de que a gente não quer o município, a região. Não, a gente simplesmente quer um espaço onde a gente possa dignamente construir e permanecer convivendo a nossa forma de viver, de compreender a vida, a espiritualidade. Porque para muitos olhares, a gente já parece que é índio moderno, é indígena moderno, é guarani moderno. Mas a gente é obrigado a se adaptar com a realidade que vem à tona sempre com a nossa vida. Mas eu falo a minha língua, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho o meu valor, eu sou Guarani com todo orgulho. Mas esse ser Guarani e a educação que a gente tem, o valor que a gente dá para a nossa vida é o que permite com que a gente aprenda o português. A gente não está falando português porque a gente perdeu a língua. Não, a gente está falando português porque você não nos entende. E a gente teve que se obrigar e até mesmo se sacrifica para a gente aprender as coisas que a cidade nos traz e que a política nos impõe. Mas a gente continua sendo Guarani e a gente sempre vai continuar sendo Guarani. E é justamente para a gente proteger essa espiritualidade, essa prática, essa educação, esse sistema de ver e de compreender o mundo como ser humano, é para a gente manter isso, é que a gente sempre luta por um espaço que seja um espaço digno para a gente construir o nosso lar. Porque a partir do momento que eu não tiver mais conhecimento como Guarani, eu não vou ter mais, não tem mais fundamento para eu lutar por um território onde eu possa levantar, dar conselho para o meu filho, para os meus sobrinhos, para fazer uma roda de conversa, para ouvir os anciões. Eu não vou ter mais o porquê querer uma terra. Mas hoje muita gente confunde isso. Muita gente pensa assim, e até falam, tá, mas terra? 100 hectares de terra para um grupo de 20, 30 famílias?
Não, na verdade, esse território que a gente sempre busca e luta conquistar, para a gente criar uma comunidade, é para o povo guarani. A gente não é limitado. A gente é um coletivo, a gente é uma nação. Então, é por essa razão que a gente resiste. Porque a gente quer viver. Né? Em muitos locais a gente chega na cidade e, como o professor comentou ali, mas os índios estão aqui, estão vendendo ali, estão mendigando. Assim como o prefeito de Porto Alegre, em 2000 agora não lembro bem, mano. Agora nem lembro bem nem o nome dele. Ele falou, não, aqui em Porto Alegre, os indígenas estão aqui todo dia, as crianças sendo exploradas, não sei o quê, os índios estão tudo fora de lugar. O lugar de índio lá na aldeia, fiquem lá, porque estão aqui na cidade. Não vem na cabeça que aquela cidade toda está instalada, foi construída em cima de um território guarani indígena, assim como todas as cidades, assim como São Gabriel. Mas a gente não está fora de lugar e a gente está muito menos. Eu não quero esse prédio. Eu só quero um espaço, um lar. Nós queremos isso. Para que essas criancinhas, para que outras crianças tenham um futuro junto a essa sociedade, sem perder a sua essência, os seus valores, a sua forma de viver neste mundo. E uma coisa que eu quero assim deixar claro para todos nós aqui é que o Brasil é um dos países mais ricos em diversidades culturais. Porém, é o que menos reconhece essa diversidade. Ou seja, parece que a bandeira do Brasil, hoje ela é aquelas cores lá. Mas aquilo não para nós não representa. Quando, na verdade, a nossa bandeira deveria ser dos valores da diversidade cultural que nós temos aqui, que é do ser humano. Então, isso eu quero trazer assim, e de fato, assim, nós, eu, eles, todos nós estamos aqui hoje, não apenas para falar da história, mas nós estamos aqui, eu, Verapotê, e as famílias que estão aqui, e outras famílias que virão, nós estamos aqui com o objetivo de recontar a história, nossa história, que foi contada por outros e não por nós. E hoje nós queremos chegar aqui com essa consciência de que eu, eles, vocês, todos nós, somos capazes de dialogar e construir uma política que seja voltada de fato com aquela intenção, com aquela objetividade e com aquela consciência de um ser humano. Porque a gente é capaz de fazer isso. Só que a nossa luta é justa, porém, a maioria das vezes ela é injustiçada pela política brasileira. Como se a gente fosse uma ameaça, como se a gente fosse os invasores das cidades. Então eu quero dizer com isso que nós não temos essa intenção de invadir. Nós simplesmente caminhamos com a intenção de sobreviver.
E a nossa vida se tornou cada vez mais, e se torna cada vez mais difícil, porque além de a gente se adaptar com a realidade de vocês, nós temos que manter a nossa cultura, a nossa língua, a nossa espiritualidade. Eu aprendi a falar português quando eu tinha 13, 14 anos. Falava muito mal. E eu hoje ainda falo mal. Só que eu me obriguei a aprender a falar para poder sobreviver. Para poder defender aqueles que estavam lá na base, na aldeia. Para poder defender a espiritualidade daqueles anciões, daquelas anciãs que estavam na aldeia. Aquilo me obrigou. Porque eu pensava de verdade que a sociedade não indígena, eu pelo menos no meu pensamento, eu pensava que nos amassem também como a gente ama. Era isso que eu tinha assim em mente. Mas não, com o tempo eu descobri que não. Que a gente era visto como um animal. E aquilo me tornou um ser humano, talvez um ser humano mais afetuoso possível. Porque aquilo tipo, se as pessoas são assim, eu tenho que demonstrar a partir da minha vida que nem todos são assim. Então, desde então, eu caminho assim, como ser humano, aprendendo, ensinando sempre que possível e lutando pela vida humana que a gente tem dentro de nossas comunidades. E acreditando sempre que entre vocês, que também são seres humanos, sempre haverá aqueles que nos compreenderá. Então, é com essa certeza que eu não desisti de caminhar junto a esse pensamento político da cidade. Por entender que quem faz a política são as pessoas. E não é a política que faz as pessoas. Quando a política faz as pessoas, a pessoa perde a essência humana. Aí ele não consegue mais pensar como ser humano, e sim se torna um prisioneiro da política, que é o poder. Então, eu estou falando um pouco sobre essas questões porque com o objetivo de dizer que nós não estamos aqui nenhum pouquinho com intenção de criar conflitos com a comunidade aqui de São Gabriel. Pelo contrário, nós queremos como pessoa fazer parte dessa história e recontar, e reescrever e construir uma política que possa nos atender e que possa também nos acolher como pertencente deste território. E que muitas crianças crianças indígenas, venham se tornar de nascência aqui de São Gabriel. A minha companheira está ali, ela já está conversando, né? Está com 2 meses de gravidez. E a gente falava na viagem, esse bebê vai nascer em São Gabriel. E vai se tornar uma pessoa de São Gabriel. E muitas crianças vão nascer. E é com essa confiança e com essa vontade que a gente vem hoje solicitar e que seja ouvida essa nossa demanda, porque a gente quer muito, o quanto antes, criar uma comunidade aqui, onde a gente possa se orgulhar, onde o município possa se orgulhar com a nossa presença, com a nossa política, com a nossa integração,
e que a gente possa recontar essa história, não como no passado, mas que a partir de agora a gente possa, um ao outro, se olhar como ser humano, não como um invasor, não como índio, mas como ser humano, e que a gente possa dar oportunidade, né, para a nossa história ser contada e vivida diferente. Então, com todo o meu coração, eu trago essas reflexões para que vocês possam pensar também como ser humano, porque não existe um poder maior que pessoas conscientes. Então, muita gratidão pela presença de todos, pela oportunidade. Agradeço a casa, né, por esse espaço e dizer que estou muito feliz. E desculpa se eu falei alguma bobagem, a minha intenção não é ofender. A minha intenção aqui é apenas conscientizar. Obrigado. Por favor, cacique, convidado para sentar à mesa conosco. Dando continuidade à nossa sessão especial, mais uma vez agradecendo a já mencionada pelo professor Carlo, a senhora Jaqueline Meneghello, representando aqui a Secretaria de Turismo e Cultura. Gratidão. Bem, depois desta, eu diria, impactante fala do cacique, porque, na verdade, quando nós trazemos a realidade dos nossos povos, e quando eu digo dos nossos povos, pela essa diversidade de povos que constitui o nosso Brasil, e que sempre nas minhas falas eu digo: o Brasil, um país plurirracial, multicultural, multifacetado e antagonicamente, cacique, é um país que muitas vezes, e na maioria das vezes, melhor dizendo, protagonista de tantos preconceitos, né, vereadora Malu, né? Então eu digo antagonicamente em todos os sentidos, antagonicamente na origem do nosso país, antagonicamente nas políticas pós-modernas, né? Nas políticas pós-modernas, onde nós falamos de inclusão, onde nós falamos de políticas públicas e ações sociais, onde nós falamos de empoderamento, cacique. Então, antagonicamente, nosso país, né, protagonista de tanto preconceito, de tanta exclusão, né? Exclusão social, exclusão racial, exclusão de etnias. Né? Então, por isso eu digo impactante a sua fala. Né? E na sua fala, o senhor nada mais faz do que lutar pelas suas origens, pela sua história, pela história de seu povo, pela cultura, pela religiosidade, pela espiritualidade. Então, é impactante quando nós precisamos usar espaços de fala para dizer: ei,
me respeita, respeita o meu espaço. Para o além da minha etnia, eu sou um ser humano. Então, quando nós temos que gritar e dizer, espera aí, eu também faço parte, né, desta sociedade, e eu sempre digo, para o além disso, eu sou esta sociedade, aí é impactante. Impactante porque nós temos que gritar para termos o nosso espaço e para termos o nosso direito. Cacique, meu respeito à sua fala, lhe felicito, e fica aqui o meu respeito pela sua fala. Mas, para o além disso, eu sei que o senhor não quer o meu reconhecimento, o meu respeito pela sua fala. Eu sei que o senhor quer ser efetivamente de direito e de fato respeitado. Mas eu quero lhe dizer que é por intermédio das políticas que nós chegaremos a algum objetivo. Não a política do poder, como bem o senhor falou, né? Mas a política da luta, né? A política do ato do bem governar. E o bem governar é nos preocuparmos com todos os nossos povos, com todos os nossos irmãos. Parabéns mais uma vez, cacique. Continuo deixando à disposição a tribuna para os representantes que aqui estão, para que possam falar. Mateus Jobim. Então, na tribuna, o senhor Mateus Jobim. Esse vidrinho aqui impede de eu olhar melhor no rosto de cada um, que eu conheço, e a maioria que é meu amigo, se não é meu amigo, me conhece, de boa fama ou de certa fama, né? Então, eu sou Jobim, de mãe, e meu pai era Pinto. Pinto, eu assumi o Jobim, que é mais bonito, né? Mas Pinto quer dizer pintado, quer dizer marrom, quer dizer de descendência indígena, e quer dizer pessoa que tem a pele pintada. Então, não é esse pintinho que a gente conhece, isso surgiu há muito tempo. Então, que bom que esse encontro seja e fosse um encontro cultural, né, que fosse um encontro de alegria, né, que a gente já tivesse os nossos irmãos, como nós temos a honra de ter, eventualmente, na nossa cidade. E eu queria dizer que bom que fosse um encontro de alegria, né, e eu reivindicaria o cabelo do Verapoti, primeiramente. Eu queria ter cabelo, né, para representar bem a causa. Mas, bem, eu não tenho, mas eu tenho muita causa. Tenho alguns posicionamentos, e eu acho que a fala da Malu, a fala do professor Carlos, a do Verá, a do professor Moisés, elas foram irretocáveis, né, e elas só dão um compromisso para a gente falar algumas coisas que são realmente importantes. A Malu disse que nós estamos em dívida, e nós estamos aqui requerendo um espaço, né? Dívida e espaço, né? Ora, espaço é o que a gente mais tem. Cabe 10 São Paulos, 10 cidades de São Paulo cabem em São Gabriel. 10 cidades de São Paulo, será que é muito a gente conseguir o compromisso e o comprometimento das pessoas que digam assim, não é como é lindo, né? Eu assumo esse compromisso, né? Então, essa é a dificuldade, porque a gente tem 15 vereadores nessa casa, né? A gente tem sessões que eles recebem para receber esse valor, né? Que são os jetons, né? E a gente tem 3 vereadores hoje aqui na casa. A gente sabe o nível do comprometimento. Então, eu gostaria realmente de estar aqui festejando, né? E eu gostaria de estar cantando, né? Já há bem mais tempo, com os meus irmãos, né? E com os meus irmãos daqui da cidade, né? Então, o assunto é muito sério, gente, né? A gente, para conseguir algumas coisas, é preciso que a gente saia da bolha, né? Da bolha da universidade, da bolha do coletivo, da bolha da Câmara dos Vereadores, né? Da bolha do parlamentar, né? E a gente assuma o comprometimento. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui estão comprometidas, não são essas que me preocupam, né? São as ausentes nessa casa. Então, o prefeito,
O gabinete do prefeito. Gente, eles estão, é como disse o Verá, nós estamos em território dos indígenas, nós não viemos aqui acolher, nem que seja a fala, né? Nem que seja o sentimento, porque eu acho que muitas pessoas são ricas na fala, outras são ricas em sentir, outras são ricas em curar, outras são ricas em apoiar, mas nem isso. É isso que nos faz coletivos. Nessa dívida, gente, nessa dívida, como eu disse, essa é uma dívida que ela, no meio do caminho, ela se cessou por um massacre. Houve um acordo, né? E a gente está falando aqui do ponto de vista da diversidade, mas a gente tem um ponto de vista histórico, né? Então, houve um acordo descumprido e um segundo acordo descumprido, pois o CEPE venceu a primeira batalha. O CEPE Guarani, né? Não é o CEPE histórico, é o CEPE Guarani. Ele vence o exército espanhol. E o exército espanhol pega as cartas, decide, em comum acordo, ao ser subjugado. E ao não ser morto, ao ser subjugado, assume um acordo com os indígenas, de levar 2 cartas ao rei da Espanha e ao Papa. Aí eles dão a volta, eles encontram o exército português, e, para desespero do CEPE, ao ver que ele foi traído, de novo. Aí ele tenta segurar esse povo, enquanto um povo passava mais distante daqui. E aí, é claro que ele não ia conseguir, mas ele lutou bravamente, traído novamente, né, com suas cartas e todo o seu sentimento ali, né, como as palavras do Verá. E aí acontece que ele é morto, e misteriosamente se intercepta 1.500 indígenas, né, a 3 quilômetros daqui, em linha reta, né, e São Gabriel está no meio disso, gente, entre aquele índio traído, morto logo ali, e aqueles 1.500 indígenas, eu não sei que termo usar para uma chacina, ou para, eu acho que é miseravelmente mortos, né, desonradamente mortos nesse lugar. É aqui que está São Gabriel, gente. É isso que deviam dizer na nossa escola. São Gabriel está entre a traição de um homem, de um líder, que resistiu 250 anos à história do seu próprio povo, né? E a mais sangrenta batalha, né? E covarde batalha que matou 1.500 pessoas. Então, quando eu fico ali olhando qual é o meu lugar de fala, é sentir, né? Porque é chorar, né? É sair daqui e pensar com quem eu vou seguir essa conversa, né? E eu sei que o meu lugar de fala é perguntar para cada um que está aqui, né, se vocês assumem com o Verá Poti esse compromisso. Né? Primeiro a cada um dos senhores, as pessoas. E depois aos políticos, eu gostaria de ouvir realmente assim, de afirmação. E vou perguntar para a Jana primeiro, na sequência. Tu assume esse compromisso, Jana? Com a Dionísia, com a família do Verá, com o seu Valdomiro, com a dona Lídia, tu assume esse compromisso de eles terem pessoas que eles sabem. A Jana, daqui para frente, estava naquela sessão e ela assumiu esse compromisso. Né? Então, eu acho que para a gente ter toda essa história contada, para ter todas as vezes que a gente puder ouvir o Verá, e enriquecer, né? Como hoje chegou lá o João e chegou outras pessoas e tiveram um convívio, né? E tiveram a honra de ter esse convívio com os professores, para que a gente tenha isso para sempre na nossa cidade. Veja, não é a gente falar bonito, não é a gente contar história, não é a gente sofrer e chorar só. Está faltando é só assumir o compromisso. E sabe, e eu te pergunto isso, Jana, e olha só, nós temos 2 mulheres aqui, né, representando. E esse é um momento, e eu vou concluir a minha fala muito rapidamente, esse é um momento em que justo as pessoas, justo as mulheres, justo os grupos que são a minoria, que são aqueles que não são respeitados pela diversidade, né? E aí nós estamos falando de diversidade de gênero só, homem e mulher, sem falar gays, né? E todo o grupo que a gente sabe que vai, né? Então, assim, vejam bem, é a partir daí que vai vir a mudança. É quando esses grupos, os indígenas, forem enxergados, gente. É quando eles assumirem o compromisso de serem
da gente assumir o compromisso, deles serem enxergados e a gente entender o que está acontecendo no nosso país, né? Que é a gambiarra da intolerância. Aí sai um governo militar, entra um governo de direita, entra um governo de esquerda, e a gambiarra da intolerância continua funcionando mais forte do que as pessoas assumirem compromisso com as pessoas. Né? A intolerância, gente, é o contrário. A intolerância, e é onde eu termino a minha fala, que é onde eu acho que é o meu lugar de fala, a intolerância, gente, ela é o contrário da diversidade, primeiramente, que é onde esse governo genocida, né, esse bando que assumiu essa mentalidade antiga, né, que é uma mentalidade fácil de se encaixar e conseguir adepto, né, ele se pautou primeiro na intolerância à diversidade. E aí tem as mulheres, os gays, e isso representa ameaça, gente. Representa uma ameaça existir mulheres, gays, feministas. Que ameaça que representa isso? Em haver diversidade? A intolerância também diz, gente, que é preciso ser religioso. Gente, a maioria daqui já acredita em reencarnação, gente. A gente não pode falar que acredita em reencarnação, que a gente está aqui lutando ainda e lutando e relutando nessa terra, porque a Igreja Católica, que assume o que Jesus disse, né? Ou qualquer outra igreja que pega o Jesus como seu escudo e vai lá e diz que é a verdade delas que prevalece sobre Jesus, devolvam Jesus para todo mundo, devolvam para os indígenas. Deixem os indígenas decidirem quem é Jesus. Deixem as mulheres, deixem o pessoal da Umbanda decidir quem é Jesus. A intolerância religiosa, depois, gente, o segundo pilar, e a gente veio falar de família. Família é acolhimento, gente. Não é bater a porta na cara de ninguém. Né? Então, assim, o meu lugar de fala é aquilo que eu penso todo dia. É aquilo que eu sinto todo dia. É como eu sofro pelo Verá, é como eu sofro pela Jana, é como eu sofro pela fala de que os índios estão sentados, e eu ouvi isso várias vezes, sentados nas calçadas, mendigando. Não, gente, eles estão em contato com a terra. Sentem com um índio um dia. Nós tivemos oportunidade várias vezes na calçada. Vocês vão saber do que a gente está falando. Então é essa diversidade, gente, que é preciso defender. E aí o nosso coletivo, ele tem a ideia de que não adianta falar disso. É preciso vivenciar. Né, Thalita? Né, Beth? A Beth veio de Pelotas, gente. Né, mais nova convidada para o nosso coletivo, para vivenciar o Verá estar aqui. Né? E então, gente, sem assumir o compromisso, cada um vai ter o seu lugar de sentimento. Mas quando assumir o compromisso, a gente vai ter um somatório de lugares. Então, Jana, eu vou te pedir que tu diga para nós, tu assume esse compromisso da gente conseguir apoiar o Verá e toda a sua família para esse negociação da Fundação da Aldeia? Professor Moisés, querido, o senhor é uma pessoa amada na nossa cidade. Assume, Jana. Então, no que eu puder ajudar. Uhum. Professor Moisés, o senhor é uma pessoa querida, amada. Eu fiz questão de dizer, por favor, venha. O senhor lembra que eu saí atrás do senhor aquele dia? E aí eu deixo para o senhor assumir do jeito que o senhor quiser, mas sabendo que nós precisamos que o senhor assuma esse compromisso. Hoje estou aqui e não poderia deixar, né, esta sessão de lado, né, e pela impossibilidade do presidente da casa estar aqui, né, estou aqui como presidente da casa e presidindo esta sessão, mas para o além disso, independente disso, eu estaria aqui, né, apoiando as causas que eu entendo, né, entendo ser justa, né, e quando falamos aqui dos povos indígenas, né, eu acredito piamente, né, que toda causa, toda ação, né, numa envergadura de fazer justiça aos povos indígenas, né, ela é mais do que justa. Portanto, sem sombra de dúvida nenhuma, não tenho medo nenhum de falar ao senhor, bem como a comunidade, o cacique que está aqui, e a minha comunidade que está me acompanhando e que me conhece enquanto pessoa, né, que eu me comprometo. Infelizmente, nós não temos todo o poder,
Mas, né, nós temos esta possibilidade de lugar de fala e de lugar de luta e de lugar de comprometimento. E é nesses requisitos eu estou me comprometendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jana. Malu, eu queria te perguntar isso de uma maneira muito carinhosa, porque eu e a Malu e a Jana, professora, e todos sabem, a gente já tem acordos de toda a vida quando a gente fala, né? Então eu já sei a resposta da Malu, mas eu peço carinhosamente que tu... Primeiro te agradeço, em nome do Verá, em nome do coletivo, né? E eu peço que tu explicite para nós o teu comprometimento. Matheus e toda a comunidade aqui presente, quem nos assiste, o meu compromisso pessoal está firmado há muito tempo, o meu compromisso político eu reafirmo neste momento. Eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas, sejam elas quais forem, né? E com esta causa, um compromisso assumido aqui de público, né? Um compromisso político. E eu acredito que, além de nós assumirmos o compromisso hoje, eu, a Jana, o Moisés, nós temos o dever de fazer com que esta casa assuma o compromisso, né? Que o Poder Legislativo assuma o compromisso. Porque as nossas ações, elas, isoladamente, elas talvez não tenham o efeito que a gente espera, mas uma ação conjunta de um poder constituído é muito importante. E a gente, todos nós três que aqui estamos, e eu me comprometo a isso também, Matheus, de fazer com que o Poder Legislativo assuma este compromisso. Muito bom. E de nós três aqui, tenho certeza que vocês terão parceria, muita luta, né? E com certeza espero que possamos realizar um evento para comemorar as nossas conquistas, que não serão fáceis, mas que serão com certeza recompensadores. Então eu concluo dizendo que o meu amigo e o querido Verá Putan e toda a sua família, ela não está aqui para receber homenagens, ela está aqui para ser reconhecida, valorizada e receber o seu espaço e reconhecer o seu lugar na história. Eu agradeço imensamente ao NEAB pela essa oportunidade que me deu de me integrar nessa causa, né, de deixar de ser um homem um pouco solitário, aos meus parceiros do coletivo. Então eu agradeço a Thalita, agradeço a Beth, eu agradeço ao Gui, né, e agradeço essa casa, né, e agradeço a todas as pessoas que se comprometem com isso, porque senão não estaríamos aqui. E o meu lugar de fala sempre vai ser esse, gente, porque eu me tomo pela emoção, mas eu também me tomo pela coragem, né? Então, às vezes isso sai um pouco misturado e eu acabo me tornando um pouco intempestivo, mas a minha intenção, quando eu vou defender alguma coisa, eu lembro que existe muita taquara. Enquanto tiver taquara, enquanto tiver índio, né, a gente vai ter a possibilidade de dar umas flechadas assim, porque ninguém vai nos ferir sem que a gente se defenda. Tá bem? Muito obrigado a todos. Dando prosseguimento, continuo deixando à disposição a tribuna desta casa para alguém mais que queira se manifestar. Cacique Natalino. Aos meus vereadores, já desde agora, minhas primeiras palavras, agradecendo essa grande existência de esforços pelos meus povos indígenas. Eu estou há 33 anos aqui, conheci a vereadora Malu pequena, uma pessoa que tenho como mãe e pai dela. E o povo gabrielense. Da maneira que eu cheguei aqui, hoje eu estou convivendo bem melhor. Eu digo que é amigos e mais amigos de minha existência. A minha Unipampa, os professores, o professor Carlos,
através de encontro em colégio, que eu fui conceder histórico, nós se conhecemos, uma pessoa muito querida, os demais professores, o Zeca, o nosso novo professor, o NEAB, e os meus guaranis, que foi a satisfação hoje, o professor Carlos foi lá me convocar, e quero eu dizer, por essa grande tempo que temos existindo neste mundo, o meu colega Verá por ti deu um grande histórico, Verá. E eu ainda, por vida, sou analfabeto, vereador. Eu deixei minha aldeia indígena Caigão de Santo Augusto com 5 anos de idade. Cheguei completando 6 anos em Mato Grosso do Sul. Tive 38 anos em todo o Nordeste, convivendo com meus irmãos indígenas. Estive no Peru, Paraguai, lá, com os Guaranis. E digo que não é por eu ter conhecimento, mas lá um dia eu chorei a saudade do Rio Grande do Sul. E aonde cheguei aqui, aonde vim terminar a minha sede de tomar essa água boa. São Gabriel, vereador, é meu sangue, e o sangue de todos os meus povos indígenas. No estado do Rio Grande do Sul aqui, eu sou coordenador do movimento Cepete Araju, escolhido cacique em 6 de fevereiro de 2006 aqui no Monumento Cepete. Eu quero dar o grito de Cepete Araju, vereador. O Gue Coi Vereador Iara, traduz os Guarani, traduzem. Então, o que eu quero dizer, nesse tempo que nós indígenas estamos convivendo no meio do povo, eu no meio do povo gabuelense, as 4 etnias do estado do Rio Grande do Sul, os índios eles vivem hoje de cidade em cidade, trabalhando com seus artesanatos, vendendo, como eu aqui, batalhei muito para conseguir espaço para parar. Agora, por último, eu estou concedendo o monumento para eles acampar. Já fui criticado, mas não levo avante nada. Muito criticado, mas está tudo bem, agradeço. Agradeço a nossa amiga do turismo, que é uma grande amizade que eu tenho e muito apoio da Secretaria de Turismo, dos secretários antecedentes, tudo. Quando a gente precisa, a gente está ali. E então, eu quero, com o esforço do Legislativo, do Executivo, de nós ter uma aldeia aqui, vereador. É um direito que nós temos em lei. A Lei 2.229 da Constituição. Nós podemos, a terra desativada do município ou do Estado, nós possamos demarcar. Então, vereadores, eu fico muito com entusiasmo do esforço de vocês. Eu já estou também eleitor aqui há 33 anos. Então, que esse esforço venha a ter existência para conosco. Que vocês possam ter os irmãos indígenas, familiares aqui. Eu já estou com idade, mas eu quero que esses indígenas novos venham criar seus filhos aqui. A Unipampa, o esforço que essa universidade tem para com meus indígenas. Não tem como nós pagar, professor Carlos. Mas é uma honra da gente, eu fui convidado pelo professor, pelo Rafael, para participar do NEAB. Então, ali eu muito tenho aulas para mim aprender ainda.
não quero ter muito espaço, mas dizer que daqui para frente, que o político venha a nós reconhecer as nossas origens, reconhecer os indígenas, para que nós eu possa ver os meus indígenas conviver aqui, sempre feliz. Chega nosso Amazonas, chega aqueles acidentes que está havendo na nossa mata. Amazonas, 68% é dos índios, uma propriedade muito grande, mas o que é que nós vamos... não vamos brigar. Briga, para mim, não existe. Tem de existir o interesse do político, um interesse respeitado para conosco, para a nossa sobrevivência. Hoje a gente tem o Mateus também, como um grande herói junto conosco. Muita estima, Mateus, dos meus povos contigo. E que nós jamais vamos ver dificuldades para que não exista mais essa tal de dificuldade para os índios. Os índios somos pessoas como qualquer um, só nós temos nossa origem. No estado do Rio Grande do Sul eu tenho 4 etnias, que é Guaranis, Caigangue, Charuas e Xoclém, que estão junto com os Caigangue e Nonoai. Dá mais ou menos uns 38 mil índios. Todo o Brasil, como verá, esqueci o de falar. Em todo o Brasil, nós temos 233 origens de tribos para 180 idiomas. Então, 180 tribos não se compreende um idioma, uma tribo com a outra. 53 se compreende mais ou menos 35%. Mas todos são indígenas. Nos outros países, só 6 nações que não existem indígenas. Mas o Guarani, eles são povos em todo o mundo. Eles são os primeiros índios que, quando houve a invasão em 1500, quem estava aqui no Brasil, no estado da Bahia, eram os índios Guarani. E eles, de 2006 para cá, me tiraram para irmão e amigo. E eu sou um irmão e um amigo deles. Quero fazer sempre esse esforço. E creio que vocês, vereadores, sejam nossos irmãos, honrados, de nós darem as oportunidades, de nós termos uma existência em São Gabriel. Eu, agora que, quando o Verá vir para cá, vai ser com ele. Eu vou descansar um pouco. E virar índios de várias aldeias. A maior aldeia onde eu pertenço agora, em Redentor. Lá são 23 mil hectares para 6.335 famílias. É a maior aldeia. A segunda é Ronda Alta. Então, vamos, vereadores, vamos abraçar essa luta. De rosto a rosto, sangue a sangue, num só sentido de luta. Aquela guria com esse pequeno em São Gabriel também. Tu também vai nós abraçar a luta, não é, Jane? Então vamos ser os heróis no município, no estado e no Brasil. Um dia eu vou levar vocês em outra aldeia. Já levei o Unipampa. Então, Deus que abençoe, que eu oro muito pelo parlamento,
pela Assembleia Legislativa. Eu não gosto de debater. Eu gosto de falar. Falar com mansidão, com espírito de vivacidade, aquilo que eu sei. Eu sinto muito ser analfabeto. Aqui em São Gabriel é a maior minha escola. A mãe da Malu foi o maior meu professor. Então, muito obrigado, agradeço a presença desse meu povo gabrielense, é uma honra. O Álvaro Abib, ele é um amigo que eu tenho, o pai dele me construiu artesanato, e vamos fazer uma para o verá, uma lança para o verá. Então, deixo a minha palavra, a minha estima, e consto, vereador, com o grande esforço de vocês, para que eu reconheço as nossas situações. Como eu sofri aqui de autoridade, por causa que as crianças estavam sentadas no chão, todas essas coisas. Digo, não, vamos resolver em paz. É a vida e a natureza do índio. Para isso tem o pai e a mãe responsáveis pelo ato dos seus filhos. O Valdomiro, a Lídia, são meus professores em idioma guarani. Então, muito obrigado. Bem, continuando a nossa sessão especial, e eu escutava atentamente todas as falas, vereadora Malu. Eu acredito que nós deveríamos, ou devemos, né, nos inclinarmos, né, são tantas necessidades, né, mas nos inclinarmos a uma luta. Aí eu me perguntava, né, o que é mais interessante, né? Uma casa de passagem. Muito bem, uma casa de passagem em algum momento nos é útil, né? Mas será interessante? Né? Será interessante, professor Carlos, eu colocar todo o povo indígena numa edificação? Será interessante? Será que isso não se transforma num nicho, né, de aglomerados de pessoas? Eu me pergunto sempre isso. Né? E veja bem, daqui a pouquinho nos inclinamos, lutamos, o poder público aluga, ou enfim, é fácil. Será a solução? Será a solução? E depois disso, eu venho para cá e digo, cumpri com o meu compromisso, com o meu comprometimento, consegui que uma casa fosse alugada, alquilada, para receber o povo indígena dentro de São Gabriel, e lavo as minhas mãos e digo que cumpri com o povo e com a palavra empenhada aqui, vereadora Malu. Não, é uma reflexão que eu deixo. Então, não sei, acho que deveríamos nós, e eu escutava as falas, a importância de ter o espaço enquanto aldeia, enfim, né? Então, acho que é uma inclinação, vereadora Jana, vereadora Malu, né? Pode até ser mais difícil, pode ser um caminho complexo, e eu também entendo que a gente não estala os dedos e tudo está
né, à nossa disposição, mas tem que ter o primeiro caminho, os primeiros diálogos, né, o iniciar de toda a luta, de toda a batalha, né, e ter um objetivo. E esse objetivo nortear toda essa luta. Então, que esse objetivo seja a aldeia, seja um espaço para essa aldeia. E eu entendo mais complexo, mas quiçá até mais fácil, porque daqui a pouquinho lutar por esse espaço, oportunizando que a própria comunidade indígena ela modele este espaço, segundo, né, sua cultura, enfim, que é diferente, e eu acho bem diferente de nós edificarmos, né, ou alugar uma casa e dizer, não, aqui está aqui para o índio e está tudo bem. Né? Então, obviamente que não são passos de mágicas, mas eu acho que podem ser, sim, construído conversas, construído diálogos, né, em prol deste objetivo. Mas por que eu estou trazendo esta fala, vereadora Malu? Obviamente que eu não posso falar em nome dos nossos pares que não estão aqui presentes, né? Mas entre nós aqui conversando, para que a gente tivesse delineado um caminho. O que vamos buscar? Nos comprometemos em ajudar. Bem, com o quê? O que vamos buscar? Qual o objetivo? Para que a gente, né, tenha uma linha delineada, né, ainda que seja que nem um rio, né, que muitas vezes a gente precisa, faz parte de toda a construção, né, muitas vezes a gente ser água, contornar obstáculos para alcançar o objetivo. Então, o importante é o objetivo ser um, né, e delinearmos esses caminhos, né, buscando, construindo diálogos para que se possa alcançar esses objetivos. Né? Eu escutava o cacique dizer que a palavra poder ele tinha tirado do vocabulário dele, e eu vou dizer uma coisa, uma palavra que eu tirei do meu vocabulário é utopia. Tá? Utopia eu tirei do meu vocabulário. Prefiro falar em sonhos, em construir esses sonhos, né? Porque esta dita utopia, que fala de impossibilidades, né? Eu, há muito tempo, tirei do meu calendário, né? E do meu vocabulário. E por necessidade, que era para poder manter o sonho, que é um dispositivo, cacique, que nos mantém vivo e nos dá esperança de esperançarmos em dias melhores, né, em conquistas. E a nossa, nessas embrenhadas, nós precisamos campear, né, por batalhas. As guerras que nós precisamos travar é do bom diálogo e do comprometimento. Neste sentido, nesta envergadura, eu reafirmo o meu compromisso a todos, perante a todos que estão aqui. E tenho certeza que as secretarias, né, buscando um bom diálogo com a secretaria, temos aqui a nossa representante da Secretaria de Turismo e Cultura, por que melhor representado, né, por esta secretaria? Para além da Secretaria de Assistência Social, enfim, né, mas quando nós estamos falando do povo indígena, quando nós estamos falando de uma história, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando, para além de tudo isso, de identidade. De identidade. E se isso não é tema para a nossa Secretaria de Cultura, o que seria? Então, muito obrigado por estar conosco, e estar aqui representando essa secretaria, nos ouvindo a todos. Para mim, isso já é um grande começo. Isso já é um começo.
Porque nós podemos ser uma vírgula, cacique. O senhor não se preocupe com as pontuações. Tá? Porque às vezes um ponto de exclamação ele não diz nada. Mas uma vírgula muda o sentido de toda a palavra. Né? E são dessas vírgulas que nós precisamos. E eu tenho certeza que em uma dessas vírgulas está aqui, representando a Secretaria de Cultura, de Turismo da nossa cidade. Passo a palavra à vereadora Malu. Tem mais alguém que queira se manifestar? Então tá. Bom, eu pedi a palavra mais para fazer as minhas falas finais mesmo. Muito bom ouvir vocês, muito bom as colocações de vocês, né? Claro que esse é um espaço bem limitado no sentido de tempo, né? Para a gente discutir os assuntos de um jeito mais amplo, né? Antes eu me posicionei muito mais com a intenção de trazer o nosso valor real de fato, né? E claro que muitas coisas devem ser dialogado, né? Eu queria fazer um parênteses aqui na tua fala, né? Sobre a tua fala, né? Sobre a casa de passagem, essas ideias que tu colocaste, né? Em dizer que a gente não está em busca disso, né? A gente está em busca de o fato de um espaço de terra, não de um apartamento. Então, isso eu quero deixar claro, né? Quero citar alguns exemplos. O município do Rio Grande, lá de Rio Grande, tem uma comunidade onde recentemente foi uma retomada onde era uma área da FEPAGRO, que é do Estado, que estava desocupado. Eles retomaram e o município junto pegou essa causa, facilitando com que o Estado cedesse esse espaço de um jeito muito tranquilo. Porque o município estava apoiando a comunidade indígena. Então, acho que nós temos alguns exemplos que poderia ser uma linha também que poderíamos seguir. Mas uma coisa nova que eu quero colocar, que eu já falei para o professor, que eu já falei para o Mateus, é que praticamente todos os municípios que têm hoje as comunidades indígenas, se não for todas elas, nenhuma delas começaram desse jeito, dialogando. As famílias, as comunidades, os coletivos tiveram que chegar lá, retomar, gerar conflito, brigar. Tiveram que fazer isso para conquistar esses espaços. E quando conversei com os professores, com os parceiros e com a comunidade, com as famílias, eu falei, mas tem outro jeito. Tem outro jeito de lutar e conquistar os espaços. É para isso que estão lá as pessoas responsáveis pela política de cada região. É para atender essas demandas que estão lá. E foi assim que a gente decidiu de trazer essa demanda e construir essa política de ceder, de criar um espaço de uma aldeia junto com vocês. Mas, repito, a gente quer um lugarzinho que seja, no mínimo, um espaço que nos dê condição de a gente organizar a nossa comunidade de acordo com a nossa necessidade cultural e espiritual.
aqui nós temos uma área que está abandonada, por exemplo, que é do Estado, a da FEPAGRO. Por que a gente não, junto, batalhar para a gente retomar pelo menos, não tudo, mas uma parte dessa área que o próprio diretor, quando a gente visitou, nos falou, tem vários cantos aqui de não sei quantos hectares que não está sendo utilizado. Ou seja, nós temos como os professores, né, as pessoas aqui aliados já nos colocaram, nós temos essa condição, não só por parte do município, mas nós temos espaços que a gente pode... O que a gente não quer é gerar nenhum tipo de conflito com a comunidade local aqui com vocês, com a cidade, com o município. A gente não quer que a região fique dizendo, os índios estão aqui chegando, estão invadindo. A gente não quer isso. A gente quer que o município nos acolhe do jeito que a gente merece e que nos dê atenção do jeito que a gente merece. Então, isso eu quero deixar assim, muito claro para vocês, que a gente não está em busca de uma casa imobiliada. A gente está em busca de um espaço onde a gente possa fazer a nossa casinha ali do jeito que a gente precisa. Uma casinha de palha, uma casa de ritual, onde as crianças possam se levantar, brincar, ter o seu próprio espaço ali de convivência. Isso não quer dizer se isolar. Isso é ter liberdade de viver. Isso não é se limitar. E a gente está todo o tempo dialogando com a cidade, mas é a cidade que não vê isso. Quando a gente está caminhando aqui na rua, as crianças ficam analisando o que tem, aqui o que quer, aquilo que quer. Né? Diferente da sociedade geral, né? Da cidade que vai para a aldeia, sempre com aquela curiosidade, o índio ali. Porto Alegre estava no Itapuã recebendo uma escola e as crianças chegavam ali, professora, mas onde é que estão os índios? E a gente ali estava no meio. Por quê? Tem aquela ideia genérica da imagem índio que está pelado, está com arco e flecha, está de cocar. Como hoje é colocada essa questão de que o Brasil do cocar, não, mas o Brasil da diversidade. Nem todos os povos indígenas usam cocar, eu, por exemplo, não uso. E eu não quero usar o cocar aqui para dizer que eu sou índio, porque a minha etnia não usa cocar. Então, isso já é uma coisa que já se cria hoje até pelos próprios indígenas também, não pensando que nem todo mundo usa cocar. Que cada povo tem a sua identidade específica e exclusiva. Então, isso também vem da própria política de reconhecimento da identidade, né? O professor falou ali. Eu me atualizo. Eu não sou Guarani moderno, eu sou Guarani atualizado. Eu não deixo nada para trás, o que é da minha cultura, da minha espiritualidade. Eu tento o máximo de praticar aquilo na minha vida, mas nem por isso deixo de aprender as coisas que a cidade me coloca como dever e obrigação de aprender. Então, quero assim, só colocar essa questão mesmo para que fique bem claro qual que é a nossa vontade, qual que é a nossa luta, qual que é a nossa ideia de construir essa política. E vocês falaram, né, da presença aqui da Secretaria de Turismo. E isso, de fato, é uma questão privilegiada mesmo, assim, de a gente sentar, recontar nossa história. Não falar do passado como o livro nos aborda. No livro de história fala ali, o índio eram assim, os índios foram assim, o índio caçava
caçava de arco e flecha, andava pelado, ou seja, mesmo que não fala indígenas, está falando de nós. Mas a gente não caçava, a gente não usava flecha, a gente usa flecha. Que é diferente de estar lá no passado, a gente está aqui. Então a roupa não me tira nada. Então, isso seria ou seja, o que eu estou querendo trazer com isso? Que talvez esse momento assim é um momento muito diferente, talvez histórica, porque isso aqui nenhum município fez até agora. Nenhum município pensou um território, uma comunidade indígena junto com uma comunidade, junto com o coletivo. Os municípios sempre são contra. E isso é o que implica no processo de um reconhecimento de território para os indígenas. Agora, se o município está favorável, se acolhe, o Estado não tem que ficar negando, porque o próprio município está junto com os povos indígenas nesse processo de reconhecimento de um território. Então, isso já é um diferencial. E eu estou super feliz por ver isso, assim, por parte de vocês. Eu sei que vocês não têm todo, como já falou, poder, mas, como o professor falou, é justamente com essas pessoas que nós temos toda a condição de construir uma história para todas essas pessoas, para esse povo. Então, meus parabéns, eu estou confiante, eu estou super feliz em nome da comunidade, das famílias que estão presentes aqui. Parabenizo por essa iniciativa que já foi uma construção conjuntas, né, por todos nós, todos que estão aqui, já fazem parte desse processo. Vocês, por nos darem essa abertura como pessoas responsáveis, né, pessoas que fazem política, e só agradeço mesmo por essa atenção. Obrigado. Muito bem. Com mais essa manifestação do cacique Verá Porti, já permeando para o final da nossa sessão especial, nesse dia de hoje. Passo a palavra à vereadora Malu para suas considerações finais e, posteriormente, à vereadora Jana. Obrigado, vereador Moisés. Cumprimentar a todos que utilizaram essa tribuna. E agora, quando o Verá utilizou essa parte final para falar a respeito daquela área da FEPAGRO, eu recordava aqui, vereador Moisés, vereadora Jana, que no ano passado nós aprovamos um projeto de lei que passava a FEPAGRO ao município de São Gabriel em troca de uma dívida estadual, se não me engano, que o governo do estado devia à saúde, a Secretaria de Saúde de São Gabriel, do ano de 2017 e 2018, se não me falha a memória, alguns débitos que ficaram para trás, alguns repasses atrasados. Então, o Estado entregaria, através do programa Negocia RS, a área da FEPAGRO para o município de São Gabriel. Posteriormente, eu acredito que essa cedência acabou não ocorrendo, porque o município alegou que a dívida era muito mais alta do que o patrimônio a ser entregue e resolveu discutir judicialmente essa questão. Bom, posto isso, acredito que, em primeiro lugar, nós temos que verificar realmente se isso ocorreu e se ainda está havendo essa discussão de valores, né, a serem repassados do Estado para o município. Posteriormente, se realmente não houve essa cedência, essa entrega da área ao município, verificarmos junto ao governo do Estado o que está sendo feito, né, a respeito daquela área e se há essa possibilidade de cedência. Eu acredito que esses são os encaminhamentos mais sólidos que nós podemos ter na noite de hoje, né, e também, se for inviável a questão da área da FEPAGRO, que possa se analisar juntamente com o patrimônio do município de São Gabriel, das áreas pertencentes ao município, se alguma delas poderia ser fornecida para esta finalidade. Então, acredito que esses encaminhamentos deverão ser tomados o mais breve possível e, a partir disso, nós vamos conversando, dialogando, tornando públicos os atos deste Poder Legislativo,
né? Esperamos poder contar, já que com o apoio da Secretaria de Turismo, porque a gente sabe também que, por uma questão turística, São Gabriel tem muito a ganhar com relação a isso, né? E que haja esse entendimento por parte do governo, de outros setores, enfim, do governo municipal, para que isso se concretize. Então, acredito que o encaminhamento seria esse, e após a gente, né, vai tornando público esses atos e vendo qual a melhor forma de solução, sempre dialogando e ampliando esse debate para que a gente possa fazer uma construção conjunta deste tema. Era isso, agradeço a presença de todos, muito obrigada. Vereadora Jana. Noite de hoje, né, por esse encontro, por poder aqui ouvir, né, o Verá, os professores, o Matheus, e refletir bastante, né, nas palavras de todos, principalmente do Verá. E realmente, vereadora Malu, eu acho que a senhora foi, né, resumiu tudo que a gente deve fazer, o que está ao nosso alcance, né, deixar bem claro no que está ao nosso alcance fazer no momento, procurar, né, saber que situação está essas áreas. Se não for possível, né, procurar junto ao executivo alguma área municipal, né, que satisfaça também as necessidades, né, do povo indígena. E vamos indo de atrás, né, fazendo o que está ao nosso alcance. As primeiras providências, né, a gente vai tomar. O professor Carlos ali sabe que nem tudo depende da gente, inclusive, né, a gente conversou sobre um outro projeto visando o meio ambiente. Até agora a gente não conseguiu colocar em prática, né, porque a gente consegue assim, ó, resolver o que está na nossa mão, o que depende apenas exclusivamente da gente, né? O que eu sei que depende de mim, eu consigo resolver, porque depende só de mim, da minha vontade, do meu interesse. Agora, em se falando de uma coletividade, de algo maior, onde tem mais pessoas envolvidas, e que essas pessoas precisam também entenderem que aquilo ali é importante, né? Aí o senhor pode ter uma noção do que a gente vive nesse momento. Vai precisar do entendimento de várias pessoas, de uma coletividade, de uma comunidade, de um poder executivo, de várias pessoas. Mas nós aqui estamos disponíveis e podem contar conosco, que a gente vai estar junto, o comprometimento está firmado e a nossa palavra é uma só. Muito obrigada. O senhor queria falar alguma coisa? Perfeitamente entendido o que o professor Carlos falava. Eu acredito que, né, e entendo que muitos outros vereadores, por algum motivo, não puderam estar presentes, mas que se somem, né, a esta luta. Eu acho que nós podemos conversar com o presidente da casa, né, vereadora Malu, e a partir daí construir esse diálogo. E em relação à audiência, né, inclusive convidar um representante da NEAB, enfim, para que possamos ir construindo esses diálogos. O pontapé inicial tem que ser por aí mesmo, professor e vereadora Malu. Senhores e senhoras, ilustríssima comunidade indígena,
que se fizeram presente conosco. Nós iniciamos a nossa sessão aqui 6 horas, 6 e pouca, né, vereadora? E construímos um diálogo de 2 horas, sem pressa, sem corte, né, com todos livres, com espaço livre, sem colocar tempo para os manifestantes. E isto, acredito eu, que já é um bom começo. Tratamos, dentro da nossa simplicidade, da nossa maneira, fazer com que todos aqui se sentissem realmente em casa, porque o Poder Legislativo, a Câmara de Vereador, é a casa do povo. Espero que tenhamos nós conseguido passar esta impressão de deixar a todos à vontade. Quero dizer derradeiramente, que foi um privilégio estar aqui, conduzir esta sessão especial, um privilégio, reitero, um privilégio estar com todos os senhores, senhoras e comunidade indígena. Que sejam sempre bem-vindos a esta casa e à nossa cidade. Muito obrigado.